que estava para ser invadida, destruída pelos filisteus, Samá, ele corajosamente, veja bem, gente, ele enfrentou os filisteus. Quem eram os filisteus? Inimigos número 1 do povo de Israel, inimigos de guerra, um exército que destruía tudo o que aparecia pela frente deles. Ninguém até então ousara enfrentar os filisteus. Olha o ato heróico desse homem chamado Samá, e tudo por causa do quê? Um pequeno campo de lentilhas. O que é lentilha? É um cereal pouco valorizado. Talvez aí no mercado você vai comprar por 2 ou 3 reais o quilo, não sei. Em outros países pode custar até mais barato. Lentilha é pouco valorizado, não é tão valorizado ou tão popular como feijão e outros cereais. E naquela época também não tinha um grande valor assim, mas aquele homem, ele plantou um campo, um pequeno pedaço de um campo, ele plantou de lentilhas, e quando se sabia que os filisteus viriam para atacar as plantações dos israelitas, aquele homem Samá, ele brandiu da sua espada, pegou a sua espada, ficou ali no meio do seu campo de plantação. Ele disse: eu quero só ver quem é o filisteu que virá atacar a minha plantação. Pode desligar o projetor, eu não preparei os versículos. Eu quero ver quem é o filisteu que irá atacar esse meu pedaço de plantação. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, veja só o versículo 11: Samá, o filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. O povo estava acostumado a apanhar e a fugir. O povo estava acostumado a correr de medo da luta. E no meio de toda essa situação, esse homem chamado Samá falou: não, eu não vou correr, não vou entregar a minha plantação para esse bando de filisteus, eu vou enfrentá-los e vou defender até o meu último fio de cabelos esse exército filisteu. E diz o versículo de número 12, que pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e o feriu. E feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o quê? Um grande livramento. Olha só. E o Senhor efetuou um grande livramento. Queridos, essa história poderia ter um final diferente. Essa história poderia ter um desenrolar diferente. Nós poderíamos ter aqui escrito que mais uma vez os filisteus entraram no terreno, na propriedade, nas terras do povo israelita, e mais uma vez destruíram tudo aquilo que eles haviam plantado. Se tão somente Samá tivesse feito como a maioria ou todo o povo estava fazendo até então, correndo da luta, fugindo da batalha, com medo da peleja. Mas ele tomou uma atitude diferente, uma atitude heróica, e falou: não, chega de apanhar e fugir, chega de entregar de mão beijada aquilo que nós plantamos com tanta dificuldade, chega de entregar tão facilmente aquilo que nós levamos anos e anos para conquistar. Eu não sei quantos aqui já mexeram com plantação. Já mexi. Olha, gente, não é fácil produzir uma plantação. Você tem que primeiro preparar a terra, você tem que adubar, você tem que arar, você tem que deixar a terra preparadinha. Depois de preparadinha, tem a época certa para você semear. Não é em qualquer época do ano que você vai semear, tem a época certa. Depois de semear, tem todo o cuidado para regar, para tirar as ervas daninhas, para proteger contra os insetos, contra as pragas, contra os pulgões, contra outras invasões de outros animais. Você tem que guardar.
ele tem que esperar o tempo até ver aquela plantação crescer. E depois de crescer, tem que esperar o tempo dela produzir frutos. Eu não sei quanto tempo levou para que esse homem chamado Samar pudesse chegar naquele momento. Olha, minha colheita está tão perto, minha colheita está tão próxima. E como a maioria do povo, imagine só a frustração, a decepção desse homem. Depois de todo esse trabalho de plantio, quando estava chegando a hora da colheita, ver todo o seu trabalho em vão, ver todo o seu trabalho ser destruído, ver todo o seu trabalho ser consumido pelo inimigo. Eu tenho certeza que seria uma dor muito grande no coração de Samar e daqueles que estavam com ele nesse trabalho. E era um pequeno pedaço de plantação, um pequenino campo de lentilhas. Algo que para muitos talvez não teria muito valor, mas para aquele homem tinha. Daquele campo de lentilhas também estava dependendo a sua alimentação. Estava dependendo talvez do seu futuro. Quem sabe ele iria vender algumas sacas daquela plantação, não sei. Mas a verdade é que ele plantou, ele investiu, ele dedicou cuidados, ele guardou e estava esperando o momento. E quando ele estava vendo quase tudo perdido, ele falou: não vou entregar de mãos beijadas aquilo que Deus me deu, aquilo pelo qual eu lutei, aquilo onde eu derramei o meu suor. Eu vou enfrentar o inimigo. E ele puxou da espada, ficou plantado no meio do seu terreno e esperando que o inimigo viesse. E diz a palavra do Senhor que o Senhor efetuou o grande livramento. Repare só, meus irmãos, que a palavra não está dizendo assim, olha, ele defendeu o seu campo, ele feriu os filisteus, mas a vitória veio do Senhor. Foi o Senhor que efetuou o livramento. O Senhor só estava esperando ele tomar uma atitude. O Senhor estava esperando que ele não corresse da luta, ele não corresse da batalha, ele não fugisse da peleja como os demais. E ele tomou a atitude corajosa. Deus falou: agora é comigo, eu vou efetuar o livramento. Ele tomou a atitude, Deus efetuou o livramento. Queridos, na nossa vida existem alguns campos de lentilhas que nós precisamos defender. Campos de lentilhas onde o inimigo está de olho e quer estragar tudo. Olha, queridos, você ganhou um presente de Deus quando você encontrou a Jesus, quando você descobriu o caminho da salvação. Sabe que Deus te deu para que você pudesse estar neste caminho hoje? Deus te deu a fé. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Que glória, que coisa maravilhosa. Nós somos salvos pela graça através da nossa fé. E essa fé que nós recebemos para crer em Jesus, ela é um presente de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos nós que estamos aqui, que cremos em Jesus, que já nos arrependemos dos nossos pecados, houve uma transformação na nossa vida, nós só estamos aqui porque nós recebemos esse presente de Deus, a fé. E a Bíblia nos diz, no versículo 3 da epístola do nosso irmão Judas, que nós devemos defender, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Sabe o que é isso, irmãos? Batalhar, defender a fé que uma vez nos foi dada. A fé que nos foi dada para a salvação.